verdade, do início. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos seis, Rei dos seis, Rei dos seis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos seis, e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos seis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos seis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Desejamos, Senhor, te adorar. Desejamos te adorar em espírito e verdade, Senhor. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos falar, tá? Só as vozes. Tudo bem? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Do início, grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. grande, É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer e agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cante pro Senhor. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Do início, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a teu santo nome, Senhor, porque tu és digno de receber todo o louvor e toda a adoração que sai dos nossos lábios, ó Pai, nesta manhã. Vem aqui, Senhor, semeia, ó Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, que teu Santo Espírito possa estar sendo ministrado aqui, tocando dentro de nós, ó Pai, confirmando tudo aquilo que nós declaramos através das músicas, ó Senhor, da nossa oração, adoração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Vamos cantar digno de tudo. Que isso seja um momento de oferta também, oferta da tua vida, do teu coração. E aqueles que tiverem alguma oferta financeira também, está aberto agora para ou depositar via Pix ou aqui na frente e no meio. Mas que seja com alegria no coração. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Novamente os santos. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno
e tudo é para ti. Tu é a glória. Novamente, tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Que o nosso louvor pode subir dia e noite. Tua glória, Senhor. Dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Levante suas mãos para Deus agora, declare isso. Que nosso louvor possa subir a ti, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Suba, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Aleluia, Pai, dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Mais forte pro Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Agora te exaltamos. Te exaltamos. Glória, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Bem, sobe para Deus agora. Tu és digno, Pai. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Uma salva de palmas para Jesus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo é para ti, ó Pai. Deixa eu uma oração para Telmares, profeta. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, é por Ti, Senhor, que estamos aqui nessa manhã. Por mais ninguém. O mundo não queria que nós estivéssemos aqui hoje. As pessoas podem até nos atrapalhar, mas o Teu Espírito Santo, na unidade que há em Cristo, reuniu todo o corpo para que juntos, nessa manhã, estivéssemos adorando a Ti. Senhor, obrigada, Pai. Que grande privilégio o Senhor nos deu nessa manhã. Quando abrimos os nossos olhos, Deus, o Senhor nos despertou. Havia sopro de vida. E todo ser que respira louvou a Ti nessa manhã. Senhor, obrigada, Pai.
Obrigada, Senhor. Nesse momento, nossos corações estão abertos e sedentos pela Tua palavra, Pai. Derrama unção sobre o Kenji, Senhor. Derrama unção, Senhor, sobre o pastor Arabori, sobre toda a equipe que cuida com tanto amor das Tuas ovelhas, Pai. Senhor Deus amado, fala conosco nessa manhã. Fala no nosso ouvido, Senhor, bem de pertinho, senta do nosso lado. Espírito Santo, fala com a gente. Nós queremos ouvir Tua voz, Pai. Nós queremos ter os nossos olhos abertos para entender a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Nós queremos ter o nosso coração aberto para ouvir e entender a Tua palavra. Senhor, semeia em nós a Tua vontade. E faz, Senhor, com que essa manhã seja inesquecível em nossas vidas. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. E aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, Senhor, seja onde estiverem, alcança, Deus, com o Teu Santo Espírito. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, como mesmo se humilhou. Até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, exaltou. Ele deu o nome que é sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua, aleluia, Senhor, confessará que Tu és Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, bem suave para Deus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Só as vozes agora. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Para encerrar de novo, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Somente Teu nome, Senhor,
Senhor Jesus. Somente pelo Teu nome, através do Teu nome, Pai, nós temos salvação, vida eterna, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós Te glorificamos, Senhor, através desses cânticos, nós Te exaltamos, ó Pai, através da Tua palavra sendo ministrada agora pelo Dr. Kendi. Tu vem estar edificando as nossas vidas, essa igreja, ó Pai, que seja uma igreja com um propósito, ó Pai, de Te servir, ó Pai, em missão, de Te adorar, de evangelizar, de falar do Teu amor, Senhor. Pedimos isso, Senhor, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a sentar-se. Convido o Dr. Kendi. É verdade, perdão. Convido as crianças para estar vindo aqui na frente. Quem que vai estar encarregado também? A Gislaine. Que historinha vai ser hoje, Gislaine? Bom dia, igreja. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre Noé. Hoje meus auxiliares é o João Pedro e a Maria Eduarda, que está lá. Pedir para o pastor, para por nós, por favor. Tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, Senhor, esteja abençoando, Pai, essa futura geração. Que seja uma geração, Senhor, de adoradores, seja uma geração, Senhor, que seja com princípios, com caráter, ó Pai, ensinados através da Tua palavra. Que neste culto infantil que eles terão agora, o ensino seja ministrado e a Tua palavra possa estar sendo semeada nos seus corações. Abençoa essas crianças, abençoa toda a equipe que estará responsável por elas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as crianças. Pensei que vocês... Bom dia, igreja. Como diz o pastor Santareno, é com muito temor e tremor. Acho que é mais tremor, hein? Vi a igreja cheia e a gente fala, tem o TPM, né? Atenção pré-mensagem. Então, eu queria, antes, fazer uma oração. Abaixe suas cabeças. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, queremos, Senhor, nos colocarmos diante da Tua presença, pedir, Senhor, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, a falar aos nossos corações, que a nossa mente esteja aberta, para que o Senhor possa, Senhor, fazer a Tua obra através das nossas vidas, que o Senhor possa preencher todos os espaços vazios, as lacunas, Senhor, que existem em nossas vidas, para que possamos sempre estar cheios do Espírito Santo, para que nós possamos também, Senhor, representar o Teu reino aqui na terra, Senhor, e que sejamos testemunhas vivas de Ti e tudo aquilo que temos aprendido, possamos aplicar na prática, Senhor, em tudo que iremos fazer. Que o Senhor esteja conosco, falando nesta manhã, Senhor, usa-me a mim, para que possa transmitir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer, que seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui nesta manhã. Entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Ih, esse amém está muito fraco, hein? Vocês estão felizes de estar aqui hoje?
Meu filho, quando era pequeno, ele tinha um versículo que falava assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Esta é a casa do Senhor. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre um tema, identidade. O que é identidade? E eu digo para vocês, vocês estão hoje na casa de vocês. Vocês creem nisso? Quem aqui crê nisso? Levanta a mão. Todo mundo tem que levantar, hein? Veja, já tem algum tempo que Deus tem falado no meu coração sobre identidade, né? E é incrível, mas quando muitas vezes a gente pensa na identidade, né? E tudo isso tem me feito repensar muitas coisas na minha vida. E eu fiquei imaginando, né? Quem eu sou? Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês é: quem tu és? Quem tu és? Quem tu és, Barber? Quem tu és, Sayuri? Quem tu és? Né? Isso foi o que Deus me perguntou. Quem é você? O que você tem feito? O que você tem, a forma como você tem agido, representa quem você é? Tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem falado, representa quem você é. Então eu digo para vocês, esta manhã, eu passo visita no hospital, né, e eu confesso que eu tenho duas histórias para contar para vocês hoje. Né, uma história de um paciente que eu achei até que ele viria, mas ele falou que talvez ele não tivesse em condição. Mas eu vou contar sobre a história dele e depois vou contar sobre uma outra história, né? São duas histórias. Vou tentar ser breve, viu, pastor? Vou tentar durar menos que 1 hora. Esse é um desafio para mim, né? Falar em pouco tempo, de uma maneira mais dinâmica, né? Mas eu queria colocar assim, primeiro acho que eu vou contar uma história, a história de uma pessoa inicial, né? Acho que talvez essa história vai ajudar a gente a pensar um pouquinho. E eu, essa semana, há umas 4 semanas atrás, eu comecei a passar visita num paciente. Esse paciente, ele tinha sofrido um acidente de moto com caminhão. E nesse acidente, ele perdeu o seu antebraço, ou seja, do cotovelo para baixo, ele perdeu. Do joelho, um pouco acima do joelho para baixo, ele perdeu. Do lado direito, exatamente o lado que ele usa. E ainda fraturou a perna esquerda. Pior, fez uma lesão no ombro e lesionou o plexo braquial. Então ele não consegue movimentar direito o restante do braço que ficou. E ele, nesse período, fez uma fratura de costela, 8 costelas, perfurou, fez um hemotórax, perfurou o pulmão, teve que ser entubado. E depois eu só peguei ele depois quando ele teve alta da UTI. E aí eu estava lá examinando ele e olhei para ele e falei assim: por que você está desanimado? E ele não respondeu nada. Daí,
Eu olhei para ele e perguntei de novo. Eu vou até falar o nome dele, né? Talvez ele vá assistir o culto. Ele chama Luiz Eduardo. E o Luiz, esposa é enfermeira, e ele funcionário da Caterpillar, né? E aí o que aconteceu? Ele olhou para mim e ele estava um pouco sonolento, e eu falei assim: Luiz, né, você não está bem? O que está acontecendo com você hoje? Ele falou: olha, eu estou, do jeito que eu estou aqui, eu não sei se eu sirvo para alguma coisa. Aquilo me comoveu. Por quê? Porque naquele momento, eu olhei para ele e falei assim: Luiz, você já orou? Ou você já perguntou para Deus? Ou você já pediu para Deus olhar por você? Aí ele falou assim: não. Mas a esposa falou que estava orando. E aí eu falei assim: Luiz, então, vamos orar. Eu vou fazer uma oração por você. E aí, eu peguei assim, ele falou: posso fazer uma oração por você? Ele falou: pode. Eu peguei, cheguei bem perto dele, e coloquei a mão sobre a cabeça dele, e ele fechou os olhos. E naquele momento, eu orei para ele e pedi, falei: Senhor, mostra para ele que, às vezes, Deus tira coisas de nós para fazer com que a gente dependa dele. E eu falei para Deus, falei: Senhor, mas não tire a fé dele, não tire a coragem dele, não tire a vontade de viver dele. Dê vida para ele. E aí eu orei, depois que eu fiz a oração, ele, com a outra mão, ele segurou a minha mão e falou assim: obrigado, doutor, eu precisava que alguém orasse por mim. E a partir dali, o que aconteceu? Ele não fez febre à tarde e não voltou para a UTI, e eles iam operar a outra perna dele que estava quebrada, eles iam operar. Mas como ele fez febre, o pessoal suspendeu, e perguntou para mim: o que eu faço? Opero ou não? Eu falei: não opere. E aí ele voltou para a UTI. Por quê? Porque ele estava com uma pneumonia. Aquele trauma, aquela perfuração no pulmão, fez com que ele tivesse uma pneumonia. E aí, voltou para a UTI. Ficou mais uma semana lá tratando na UTI. Depois ele teve alta da UTI e voltou para mim. Só que quando ele voltou para mim, e eu entrei no quarto dele de novo, ele falou: doutor, eu queria que o senhor fizesse uma coisa por mim. Orasse por mim. E eu falei: puxa, eu vim aqui fazer uma visita médica, né, para você. Ele falou: mas eu quero a sua oração. E aí eu orei para ele de novo. E essa semana agora, o Luiz, né, passou a ser visitado por mim quase todos os dias, e eu ia lá, sempre que eu podia, orava por ele. E aí o que aconteceu? O ânimo dele voltou. Por quê? Porque Deus mexeu no coração dele, trabalhou no coração dele, todas as coisas começaram a fluir e a melhorar, porque Deus começou a fazer parte da sua vida. E aí, depois disso, ele foi embora agora, essa semana, e foi para a casa dele, né? E esse tempo todo, a esposa conseguiu preparar tudo para que ele pudesse voltar para a casa dele. E eu disse para ele uma coisa, eu falei assim: você pode voltar para sua casa, pensar, orar, porque Deus, Ele vai usar a sua vida de alguma forma, seja para um testemunho, seja para mostrar para a sua família
quem Ele é. E ele, tudo aquilo, aquela tristeza no coração dele, acabou. E eu queria que vocês, né, eu até achei que ele viria hoje, talvez, para fazer uma... Ele até perguntou, onde que é a sua igreja? Eu falei, fica lá no Cristo Rei. E eles moram em Campo Largo, né? Então, ele falou, se eu conseguir chegar lá, eu vou. Né? Mas ele está em cadeira de roda, né, agora, né? E está usando uma tala, né? O RoboFoot está usando aquela tala. Então, às vezes, fica difícil dele vir até aqui. Mas eu quero dizer para vocês, é o seguinte, o que é a pergunta dessa manhã? A pergunta é, por que muitas vezes a gente vem na igreja e a gente começa a falar assim, puxa, hoje a pregação foi boa, outro dia a pregação não foi boa, hoje o louvor foi fantástico, outro dia o louvor não foi fantástico. Por que nós pensamos dessa forma? E por que nós, às vezes, chegamos aqui na igreja, na casa do Senhor, com semblante triste, ou às vezes cansado, ou às vezes, até mesmo, perguntando para Deus, Senhor, por que todas essas coisas têm acontecido comigo? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu não estou, os meus negócios não vão bem? Por que eu fiquei doente? Por que eu tive que operar? E assim vai. Por que o Senhor não me deu aquele emprego que eu queria? Né? E eu vou dizendo mais, né? A pergunta é, quem é você? Quem é você? Por que eu falei sobre Jeremias? Por que Deus falou comigo sobre Jeremias? Eu queria ler Jeremias 1,5, que diz assim, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei. Nessa parte, Deus está falando para o profeta Jeremias. Jeremias, ele era da tribo de Benjamim, norte de Israel, a menor das tribos, né? Da família dele, era a família de sacerdotes, e da família dele havia sido destituído por Salomão. E, né, o que acontece? Deus vai lá e fala para Jeremias. Ele fala assim, Jeremias, você vai ser um profeta. E aí ele diz assim, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele era novo, bem novo, jovem ainda, quando começou a sua missão de profeta, né? Muitos dizem que Jeremias era chamado o profeta chorão, né? E ele exerceu, né, esse mandato de Deus, esse chamado de Deus por 40 anos, até que o povo judeu foi levado cativo pelos babilônios, pelos assírios. Então, veja, Jeremias, ele pegou uma época muito difícil, o povo estava se afastando de Deus, o povo havia se afastado, já estava adorando outros deuses, né? E o que acontece? Baal e tudo mais, né? Outros deuses estavam sendo adorados, e Deus estava dizendo, o povo falava para Jeremias, Jeremias, vai lá e fala para o povo que eles estão afastados de mim. Avisa o povo que eles vão passar por um período de exílio. E parece que só 2 pessoas
nesse tempo de profecia dele, só 2 pessoas acabaram se convertendo, né? Então você veja como é a questão, né? Eu fico lembrando, né, da história, né? Nós estamos aí no ano de centenário, é a história de Jude Nakada, né? Que era pastor, e ele falou: puxa, eu não consigo aumentar a igreja, não consigo converter as pessoas. Estava desanimado, querendo abandonar o ministério, né? Depois vocês podem ler a história, né? E ele vai aos Estados Unidos com o dote que a esposa tinha dado para ele. Falou: vou te dar o meu dote aqui para você ir nos Estados Unidos. E ele matriculou lá, né, no seminário Moody para reavivar, para que ele pudesse novamente ter um encontro com Deus. E desse encontro com Charles Coleman, né, surgiu o movimento Holiness no Japão, e hoje nós temos a igreja Holiness do Brasil, né? Então, 100 anos estamos fazendo este ano, né? Então, o que eu queria colocar, né, dentro dessa questão? Uma coisa interessante que eu falei para o Luiz. Eu falei assim: Luiz, ele falou, no momento ele chegou e falou para mim assim, quando ele falou que eu não sei se eu gostaria de permanecer aqui dessa forma, eu falei: mas Deus quer você assim mesmo, do jeito que você é, do jeito que você está. Deus ama você do jeito que você é. Ah, mas Deus me ama assim, cheio, sem o braço, sem a perna, o que eu vou fazer? Eu falei: Deus te ama assim mesmo, e Deus vai usar a sua vida, e Deus quer usar a sua vida. E aí, eu coloquei, né, uma coisa, né, que é interessante. Muitas vezes, nós somos levados pelas circunstâncias da vida. Quantas e quantas vezes nós somos levados pelas circunstâncias da vida? Eu falei para minha esposa, falei assim: puxa, essa pregação mexeu comigo, né? Por que mexeu comigo? Porque Deus perguntou para mim: quem é você? Alguém tem uma identidade? Me empresta uma identidade. Carteira de motorista. Olha lá, ó. Ó, a identidade, ó. Ó, na identidade, o que mostra a identidade? Tem uma foto, tem a digital, a assinatura, mas do outro lado tem o nome completo e tem uma coisa que chama-se filiação. É uma identidade. Aí eu pergunto, Ricardo, essa é a tua identidade? Essa tua identidade define quem você é? Olha a pergunta que eu estou fazendo para o Ricardo, e eu faço para todos vocês. Essa identidade é quem define quem você é? Essa é a identidade que vocês acham quem vocês são? Porque esse era o que eu pensava. Era o que eu pensava. Tem a data de nascimento, tem o nome do meu pai, tem o nome da minha mãe, né? E eu falava para os meus filhos, né? Falava assim: ó, aqui, ó, tem a família aqui, Itinose. E eu achava que isso definia a minha identidade. Falei para vocês da importância da carta do meu pai. E eu perguntei, e Deus me perguntou: isso define a sua identidade? E aí, Deus me falou uma coisa. Deus falou assim: olha, primeiro, olhe lá uma coisa. Lá em janeiro de 1993. O que aconteceu com você em janeiro de 1993? Um servo de Deus chamado Hélio Tomiyama
que eu já falei para vocês várias vezes, foi lá e falou, quero fazer um estudo sobre Jesus com você. Você aceita? Eu falei sim. Quando a Patrícia ia falar para mim de Jesus, eu falava, não fale, eu não quero ouvir. Mas quando o amigo dela veio falar para mim, olha, eu quero te apresentar, e ele me apresentou de uma forma tão simples, mas tão clara, não que a Patrícia não quisesse fazer isso, a Patrícia queria fazer isso, mas eu não deixei. Mas deixei o amigo, alguém veio e falou, Deus falou, vou mandar alguém. E aí, em janeiro de 1993, quase um ano antes de eu me formar, já casado, com a Kemi, já tinha a Kemi, né? E Deus falou assim, naquele dia, o que aconteceu com você? E aí veio Apocalipse 3:20, que falou o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o Hélio usou um livrinho pequenininho assim, 5 livrinhos ele usou, ele estudou esses 5 livrinhos. Era um mês de 5 semanas, 5 finais de semana, era 5 finais de semana que ele usou. No final do mês, ele chegou e falou para mim assim, Kenji, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria ver se você não queria orar comigo e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você ficou claro para você isso daí? Eu falei, ficou. Então, podemos fazer uma oração? Eu falei, podemos. E aí eu fiz oração e coloquei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. A partir daquele momento, a minha declaração, o que aconteceu com a minha vida? Pergunte para minha esposa depois. O que aconteceu com a minha vida? Eu continuei sendo a mesma pessoa, talvez um pouquinho diferente, um pouco mais aberto, por um período de 5 anos. E em 1998, no retiro, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Primeiro encontro que Jesus falou assim, eu quero fazer parte da sua vida. E a partir daquele momento que eu falei, eu quero que Jesus Cristo faça parte da minha vida, houve uma transformação. Eu me lembro até hoje, quem estava recepcionando? Seu Adilson. Lembra o seu Adilson, Dona Jurema? Lá na Rondinha, 1998. Pastor Edu ainda pastoreava aqui. E lá era vivendo a vida sem máscaras. Coronel Sanderson era quem estava pregando, e o Jorge e a Márcia Nishimura sobre casados para sempre. E ali eu tive um encontro, e eu vou falar para vocês, quando Deus entra na sua vida, é um encontro verdadeiro. E essa verdade passa a ser uma verdade na vida de vocês. E eu me transformei. Daquele dia eu saí outra pessoa. Só que Deus já tinha planos e projetos. Os 8 concílios seguintes, eu fui convocado como médico. E eu fui como médico. E no concílio, eu gostava de ir nos concílios. E eu ia nos concílios como médico. E no concílio anterior, o pastor Kajimura tinha infartado, e o pastor Sérgio Assa, que veio aqui, tinha feito um apendicite, teve que operar. No anterior. Né, pastor? Lembra, né? E eles me convocaram, e veja que coisa. Deus começou a transformar a minha vida. E a partir daquele momento, o que aconteceu comigo? Eu vou dizer para vocês. A partir daquele momento, Jesus Cristo passou a fazer parte da minha vida. E nesse momento que Jesus Cristo passou a fazer parte da minha vida, eu vou falar para vocês, hoje eu estou aqui pregando para vocês, e digo para vocês, eu não tenho
nenhuma condição de estar aqui ministrando essa palavra para vocês. Não tenho formação pastoral. Não tenho o conhecimento da palavra para ser um pastor. Mas Deus falou, vá. E eu estou aqui, em obediência a Deus. E não é fácil vir ao púlpito e falar para o povo de Deus. Jeremias, ele não sabia falar, também. Ele era quase uma criança ainda, quando houve o chamado de Deus. Jesus, quando ele foi pregar na sinagoga, ele tinha 12 anos de idade. E eu digo para vocês, e eu falo para vocês, se fosse por mim, eu não estaria aqui. Mas eu estou aqui pela graça de Deus e pela misericórdia dEle. Né? Por quê? Porque através da misericórdia dEle, eu estou aqui. Eu fui achado. E aí, muitos dizem uma coisa. Quando eu comecei a aprofundar um pouquinho mais, e eu fui ler João 8, quando Jesus é confrontado, quem é Ele? E Ele diz, eu sou o que sou, Filho de Deus, o Messias. E as pessoas falam, mas você é um galileu, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Né? E aí as pessoas começam a confrontá-lo. E tem uma palavra que fala em João 8,14, que fala o quê? O que afirma a identidade dele? Eu sei de onde vim, e também sei para onde eu vou. Ele tinha definição disso tudo. Então, eu vou dizer para vocês, o que aconteceu com a minha vida? Eu me tornei eu nasci o quê? De novo. Eu me tornei uma nova criatura. Porque se eu não me tornasse, e não nascesse de novo, e não me tornasse uma nova criatura, como Deus poderia usar a minha vida? Porque a nossa condição de pecador nos afasta de Deus. A gente só vai se aproximar de Deus quando nós nos humilharmos a Ele, diante dEle, e dizer, o que Jesus fala para cada um de nós? Aquele que quer me seguir, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí eu volto a pergunta para vocês, nesta manhã. Quando Nicodemos chega lá em João 3, né? Chega para Jesus e fala, eu creio que o Senhor é o Messias. O que eu preciso fazer? Você precisa nascer de novo. Eu falei, mas eu já tenho uma certa idade, como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo na barriga da minha mãe. E eu pergunto para vocês têm se esvaziado? Qual é o maior problema hoje? Por que nós, fala assim, vou dizer, hoje tem pessoas que dizem, eu não consigo perdoar, eu não posso perdoar. Tem pessoas que dizem às vezes que, como é que eu vou amar quem me persegue, amar o meu inimigo? Tem pessoas que dizem isso. Mas como que pode? Deus fala o quê? Se você diz que me ama, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso.
Como que você pode amar a Deus a quem não vê e odiar o seu irmão a quem vê? Muitas coisas, eu digo para vocês, muitas coisas têm se passado na minha vida e estão passando na minha vida. Eu vou dizer que eu estava enganado. Eu estava enganado quando eu pensei que a minha identidade era o meu nome, era aonde eu nasci, era a data de nascimento, era a minha família. E eu digo para vocês, isto não define quem eu sou. Quem eu sou? Quem define quem eu sou? Quem define quem você é Jesus Cristo. Quem define quem você é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele é quem define a sua vida. Ele é quem diz quem você é, Eduardo. Ele está dizendo, Eduardo, quem é você? Ele está perguntando para você, Elisa. E eu digo, vem a segunda história. A segunda história, ele era sobre um senhor, Daniel, chamado Daniel. Chamava porque Deus o chamou. Mas Daniel estava internado. E é engraçado que tudo aconteceu esta semana passada. Tudo aconteceu essa semana passada. O Luiz Eduardo foi de alta e o Daniel partiu para o Senhor. E eu digo para vocês, ele partiu para o Senhor. Ele voltou para o Senhor. E há mais ou menos na mesma época que eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a atender o Daniel. Um câncer de intestino terminal. 3 anos e meio ele estava em luta por um câncer de intestino. Tinha metástase no fígado, metástase abdominal, metástase pulmonar, metástase no cérebro. Ele estava com metástases por vários lugares. Mas ele estava consciente, bastante ictérico, que estava o olho amarelo. E aí, ele chegou e eu entrei no quarto, estava a mãe dele, Dona Madalena, muito conhecida, uma professora de matemática lá de Campo Largo, que, se você perguntar lá em Campo Largo quem conhece a Dona Madalena, do Sagrado Coração, Sagrada Família, todo mundo conhece, porque muita gente teve aula com ela, dava aula particular. Dona Madalena, conhecidíssima. E Dona Madalena ali, uma senhorinha baixinha, sorridente, e ela chegou e ela falou, doutor, o meu filho tem dúvidas, o senhor pode tirar as dúvidas dele? E o filho virou para a mãe dele e falou assim, mãe, não se meta na minha vida, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. E aquilo assim me assustou, a maneira como ele tratou a mãe dele. E a mãe dele chegou, colocou a mão no ombro dele e falou, filho, eu sei que você está nervoso, e você está nervoso com razão, porque talvez você esteja, ela falou assim, revoltado com Deus. E aí, eu cheguei, já foi, quantos minutos? 30 minutos? 30 minutos já foi, hein? Ixi, pastor. Daí, ele foi e a mãe dele colocou a mão no ombro dele e falou assim, filho, eu sei que você está revoltado. Aí ele falou, mãe, tire as mãos do meu ombro, eu não quero que a senhora encoste em mim. Aí eu cheguei e falei assim, fui lá, cheguei perto dele e falei, Daniel, não trate a sua mãe dessa forma. A sua mãe está aqui
Eu sei que você está nervoso, mas sua mãe está aqui porque ela ama você. Ela quer o melhor para você. E foi Deus quem colocou a sua mãe na sua vida. Não trate sua mãe assim. E aí, eu falei assim, sabe o que você está precisando? Do quê? De uma oração. Aí que engraçado, né? Puxa, um médico, infectologista, passar a visita, oferecer uma oração. E ele olhou para mim assim e falou assim, ué, o senhor vai orar por mim? Eu falei, ué, por quê? Não posso orar? Tem algum problema eu orar por você? Não, pode orar. Então eu vou orar. E eu orei para Deus, falei, Senhor, transforme o coração desse homem, que o coração dele está amargurado. O coração dele está triste. O coração dele está angustiado. Mas transforme o coração dele. E eu vou dizer, esse homem foi parar na UTI, foi para a UTI. Daí na UTI, fez o procedimento, colocou um catéter para tirar o amarelinho do olho. Ele colocou uma derivação externa, que vem para fora. E colocou uma bolsa, e na bolsa começou a diminuir o amarelinho do olho dele. E aí, ele saiu da UTI e veio para o quarto. E eu fui examinar ele. Daí fui lá, examinei ele, olhei, 5,5 de hemoglobina. O normal é 12. Estava 5,5 de hemoglobina. Abaixo de 6 tem que transfundir. E ele estava sentado, arrumado, camisa posta, calçado. Estou pronto para ir embora. Aí eu cheguei e falei assim, olha, sou Daniel, vou ter que transfundir 3 bolsas para o senhor. E o senhor não vai conseguir, não tem como eu liberar o senhor. Aí na minha frente ele falou, não, tudo bem, doutor. Tudo bem. Virei as costas, fui passar na outra enfermaria. Daí as meninas correram lá, enfermagem, doutor, ele está levantando lá, doutor, ele vai embora. E está lá brigando. Daí veio a irmã, veio a esposa, veio a mãe, e estava tudo com os olhos regalados assim, e ele brigando, e aí tal. E aí foram me chamar. Fui lá, pum, voltei. Voltei lá, peguei uma cadeira, sentei do lado dele, catei na mão dele, falei, me dá a sua mão aqui. Eu falei assim, olha aqui, ó, tua frequência cardíaca está 120. Você está com uma anemia importante, você não vai passar do portão, você vai passar, chegar no portão, você vai ficar com fraqueza, você vai desmaiar, você vai voltar às pressas aqui. Você precisa transfundir. Daí eu fui lá, falei assim, sabe o que você precisa? Sabe o que você precisa? De uma oração. Aí fui lá, falei assim, então tá bom, vamos orar. Aí ele falou assim, doutor, o senhor veio aqui para me medicar ou veio para orar comigo? Eu falei assim, os dois. Eu vim para medicar e vim para orar. Medicar eu já mediquei, mas você não quer, então deixa Deus trabalhar no teu coração. E eu falei assim, vamos orar e Deus vai apacentar o seu coração. Orei de novo por ele. Daí, ele apacentou o coração dele, deixou transfundir no outro dia de manhã, quando eu fui passar a visita nele de novo. Cheguei lá, ele estava sentadinho assim. Aí ele falou assim, daí, seu Daniel, como é que o senhor está? Ah, doutor, estou melhor hoje, hein? Hoje eu estou bom, mas eu só vou embora a hora que o senhor falar que eu tenho que ir embora. Eu falei, nossa. Eu falei, o que mudou na sua vida, Daniel? Ele falou assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus trouxe paz no meu coração. A sua oração, depois da sua oração, Deus falou comigo. E à noite, Deus falou comigo que eu só saio daqui se Ele quiser. Então eu vou sair isso aqui só se Deus falar da sua boca que eu vou poder sair. Aí eu falei assim, não vai poder sair ainda. Aí ele pegou, o que aconteceu? Naquele dia, eu falei assim, aí eu ia saindo, ele falou, doutor, falta uma coisa.
a oração. Só que, doutor, eu não quero orar uma oração qualquer. Eu quero me humilhar diante de Deus e vou orar de joelho. Eu falei, Daniel, de joelho? Mas vai encostar a bolsa no chão, como é que vai fazer? Pede para a enfermeira segurar. A enfermeira segurou. Aí eu falei, mas eu também vou ajoelhar junto com você então. E estava aquela visita, tinha umas 10 pessoas na visita. O Waber lembra, né, Waber? Lembra que entram as 10 junto, né? Entrou as 10 pessoas, aí metade do pessoal de joelho também. E oramos. E eu orei o que Deus falou no meu coração. E ele orou. E ele falou, doutor, eu estou em paz. O dia que Deus quiser me levar, eu estou em paz. Porque eu sei que todo esse tempo que eu estive aqui, eu vim aqui, isso nunca tinha me acontecido. De eu orar tanto e ter alguém que orasse comigo. E eu sei que Deus tem um plano para mim. O que aconteceu? Naquele dia à tarde, ele teve um sangramento. Porque o fígado dele estava comprometido. Foi para a UTI. E aí, chegando na UTI, o pessoal da oncologia falou assim, Daniel, o que nós tínhamos que fazer já está feito. A gente não tem mais o que fazer. Sabe o que ele falou para o médico, doutor Risson? Ele falou assim, fica tranquilo, doutor, eu estou em paz. Não se preocupe, eu estou em paz. Veio o irmão dele, chorando, vamos fazer alguma coisa. Ele chegou para o irmão dele, botou a mão no ombro do irmão dele e falou, tira uma foto comigo, eu estou em paz. Veio as irmãs dele, eu estou em paz. Veio a esposa dele, eu estou em paz. E ele partiu, em paz. E eu digo para vocês, como que Deus tem usado a sua vida? Você tem deixado Deus usar a tua vida como Ele quer usar a tua vida? Por que eu vim falar sobre identidade? Porque às vezes nós achamos que sabemos quem nós somos. E não é aquilo que Deus pensa de nós. Muitas vezes a gente fala, puxa, às vezes a gente fala assim, puxa, eu gostaria de ser um médico famoso. Sabe o que meu pai disse para mim? Meu pai, não o pai celestial, o pai terreno. Ele chegou e falou para mim assim, filho, o teu nome significa que você é uma pessoa importante. Ou você vai ser uma pessoa importante. Por isso que eu coloquei o teu nome dessa forma. Porque é o que eu penso. Na época, meu pai, ele sabia. Mas de quem eu tenho que ter a certeza? Eu tenho que ter a certeza do nosso Pai, o nosso Deus. É dele que eu tenho que ter a certeza. Então, hoje, eu digo para vocês, aonde eu trabalho, eu não, assim, digamos, eu falo assim que eu gostava de trabalhar com o Roberto Kikawa. Roberto Kikawa, que é amigo do pastor Arabori, ele era o fundador do projeto chamado CIES, que é o projeto das carretas da saúde. E ele morreu numa tentativa de latrocínio, tentativa de assalto, levou 2 tiros e morreu. E eu gostava muito de trabalhar com o Roberto, porque eu e o Roberto a gente conectava muito bem. Mas eu orei com a minha esposa, orei com os meus filhos, e eles falaram,
não é para você ir para São Paulo, porque o Roberto queria que eu fosse para São Paulo. E eu falei, não é para você ir para São Paulo. Porque o meu plano e o meu projeto é dentro do Hospital do Rossio. Só que eu não enxergava isso na época. Mas a minha esposa é o radar. Esposa é o radar, hein, gente? Esposa é o radar, hein? Se a esposa falou, tenha certeza disso, viu, homens? Se a esposa falou, pode ter certeza, né? E aí, Patrícia falou para mim assim, ó, não é bom ir para a Araucária. Teimei, fui para a Araucária, tomei na cabeça. Não é bom você montar empresa lá em Joinville. Teimei, fui lá e montei a empresa em Joinville. Tomei na cabeça. Então, se a esposa fala, é Deus falando através dela, hein? Olha lá, hein, gente. Mas quando a Patrícia falou assim, o Hospital do Rossio, eu sinto paz no meu coração. E de lá para cá, o que aconteceu? Veio a pandemia. Veio a pandemia. E nós atendemos 21 mil pacientes. Deus usou. E tem usado. Então eu digo para vocês, Deus tem usado a vida de vocês? Ou vocês têm vindo aqui na igreja apenas em busca de algo? Porque a gente fala, é muito simples, a gente fala assim, eu vou na igreja, alguns vêm por obrigação, não, porque eu tenho que bater ponto, cartão lá, porque senão, o que o pastor vai pensar de mim? Ou o que as pessoas vão pensar de mim? Outros estão sentados, mas Deus fala, vai lá e fala de mim para aquela pessoa. Não, eu tenho vergonha. Vai lá e dá uma cutucada no seu Paulo. Não, seu Paulo, eu vou me perder, hein, seu Paulo? Não, vai lá e fala para o Gerson. Às vezes Deus quer usar a sua vida, mas você está se limitando. Mas eu queria, desta manhã, estou finalizando, viu, pastor? Eu queria, nesta manhã, dizer o seguinte, algumas coisas. Eu vou contar uma outra coisa para vocês. Tinha esses tempos atrás, né, isso aí eu preciso contar. Isso aqui é do Dan. O Dan está aí, cadê o Dan? O Dan está ali, ó. O Dan estava sentado ali, a Megumi estava conversando com acho que é com a Sueli, ou não sei com quem que a Megumi estava sentada, e o Dan estava sentado lá, olhando o celular. Cheguei, sentei do lado do Dan e falei assim para o Dan, aí o Dan olhou para mim assim e falou assim, e aí, Kenji, tudo bem? Como é que estão as coisas? E ele continuou mexendo no celular, e eu peguei e falei assim, ixi, Dan, tá pesado, hein? Puxa, eu tô cansado, tô assim, nossa, tá só reclamação, murmurando, né? Só aquela murmuração, porque eu tô cansado, tá pesado no hospital. Daí, de repente, né, o Dan falando assim, a gente, às vezes, né, a gente precisa, né, pensar em descansar, né, porque senão a gente começa a murmurar e a gente começa a se vitimizar. Aí eu cheguei, olhei assim e falei, nossa, será que o Dan queria falar isso para mim, né? E ele não percebeu. O que eu falei algumas vezes, né? Daí você veja, o Espírito Santo usou a vida do Dan para falar para mim, vitimizar. Sabe o que a gente faz às vezes? A gente começa a se vitimizar. Por que vitimizar? Senhor, é o Oli, né? O Oli que fala assim, vida, céus, né? É o Oli, né? A hiena lá, né? Que fica lá, né? Reclamando. E aí, nossa, aquilo ali assim foi para mim, assim, falei, nossa, eu pensei assim, falei assim, mas aí o Dan complementou, falou assim, quando você está precisando de férias, tire férias. Você precisa recarregar a bateria. Você acha que às vezes você não, porque se eu não tirar férias, se eu tirar férias, quem que vai me substituir? Deus vai colocar uma pessoa lá no teu lugar para te substituir.
Com certeza. Mas eu tinha aquele pensamento. Daí, o que aconteceu? Tirei férias. Mas eu fiquei pensando, né? Não vou me vitimizar mais. Até falei para o Lucas, Lucas, para de reclamar, para de se vitimizar, né? O meu filho, né? Para de se vitimizar. Esses tempos atrás ele estava lá, estou estudando um monte, não sei o quê. Eu falei, está estudando nada. Para de se vitimizar, né? Usei, viu, Dan? A tua... E aí agora eu falo para todo mundo, quando começa a chegar a vida, começa a reclamar, daí eu falo, para de se vitimizar. Para de se achar coitado. Não se acha coitado. Então, essa foi uma situação. Mas eu queria colocar uma coisa, que esse aqui, eu estava analisando, né, e eu queria que vocês abrissem em Efésios. Estou finalizando mesmo agora, viu? Efésios. Começa ali. Essas duas músicas que estão tocando de fundo, As the Deer, que é como a corça, né? Eu sempre vejo às vezes, né, a Mil, a Megumi, quem que toca aqui também? Gabi. Coloca essa música para finalizar, né? As the Deer. É uma música que surgiu em 1984, né? Um americano, né? Ele fez, como é que fala? Ele fez essa música, né? As the Deer, usando os Salmos 42, né? 42. Mas a outra música chama Grandioso És Tu. Essa Grandioso És Tu é uma música por um sueco, 1885. Depois ela foi tocada na Rússia por um russo, e depois ele mais um outro ucraniano, eles compuseram mais 2 estrofes, são 4 estrofes hoje, né? A harpa cristã, é uma música chamada Grandioso És Tu, ou Quão Grande És Tu, né? Essa música, são músicas que eu gosto e tocam bastante o meu coração, mas eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Efésios 1, e começasse ali. Eu queria que vocês lessem junto comigo. A minha versão é NAA, então se alguém quiser colocar na versão NAA, eu vou ler. Mas leiam comigo junto. Vamos ler? Do 3 até o 14, tá bom? Então lá. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor de sua glória. Isto é quem você é. Você
é uma criação de Deus. Você está no mundo, mas você não é no mundo, não é do mundo. Você é cidadão do céu. Deus amou você e sabe quem é você antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe. Deus já sabia quem você era. Deus já sabia o que você seria. Deus já sabe o que você vai fazer. Mas você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, como o profeta Isaías falou. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, da forma como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me dar uma doença, se o Senhor quiser me tirar tudo, eis-me aqui, Senhor. Porque sem o Senhor eu não sou nada. Você não é nada sem Deus. Você não pode fazer nada sem Deus. E você, se você sair daqui e você passar 10 anos sem fazer nada, você está guardando o talento lá dentro da terra, aquele talento que Deus deu para você. Como que Deus vai fazer a obra dele através da sua vida? A gente não foi feito para ficar acomodado, sentado. Deus quer usar a tua vida. E se Ele colocou uma doença, alguma coisa na sua vida, se Ele colocou uma perda na sua vida, se Ele colocou alguma coisa, algum pecado, alguma coisa que te fez enxergar que você é um pecador, que você é nada na frente de Deus e perante Deus, é porque Ele quer que você seja alguma coisa. Mas você precisa tomar posse disso. Se você não tomar posse disso, como que Deus vai transformar a sua vida? Não é ficar lá, puxa vida, lamentando. Não é ficar lamentando. Não seja não se vitimize. Não se vitimize. Chega. Deus não quer que você seja vítima. Deus quer que você seja um servo dele. Deus quer que você seja amigo dele. Deus quer que você seja filho dele. E eu quero dizer para você agora, olha para a pessoa do teu lado e fala assim: você é um filho ou você é uma filha amada de Deus? Fale. Declare isso. E a tua palavra tem poder. Tua palavra tem poder, porque se você é um filho de Deus, uma filha amada de Deus, um filho amado de Deus, esse é o significado da tua identidade. Essa é a tua identidade. E eu termino antes de 1 hora, hein, pastor? Antes de 1 hora. Eu termino lá em 1 Pedro 2:9. Termino com isso. Esta é uma declaração de Deus para o seu povo. Você que está ouvindo em casa, você que está aonde, ou aquele que vai ouvir, ou aquele que vai ler. Eu diz o seguinte: Deus fala o quê? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sal da terra e luz do mundo. Deixa Deus usar a tua vida, mas deixa Deus usar a tua vida. Não se vitimize. Não adianta. Eu não sei falar. Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Sabe sim. Sabe sim. Nós fazemos o curso do coragem. Tenha coragem. Coragem. Homens que não fizeram o curso do coragem, tenha coragem. Tem que fazer o curso, né? Então, eu queria que vocês agora, eu queria dizer para vocês, eu vou fazer um desafio. Aquele que conseguir se ajoelhar, se ajoelhe, porque eu vou orar.
Vamos orar em atitude de humildade perante o Senhor, na casa dele. Aquele que conseguir. Dona Jurema não, porque a Dona Jurema, senão, ó o joelho da Dona Jurema, não pode, tá bom? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, agora, Senhor, nesta manhã, de joelhos, como diz a Tua palavra na música, Senhor, dobramos os joelhos para nos colocarmos diante da Tua presença santa, Senhor. Venha visitar cada um de nós, nosso coração, que eu não seja o mesmo ao sair aqui desta manhã, Senhor, ao ouvir esta palavra, que eu seja transformado pela renovação da nossa mente, da minha mente, Senhor, para que eu possa experimentar com bom, perfeita, agradável a sua vontade em minha vida. Usa-me, Senhor, como instrumento da tua obra, para o que o Senhor quiser. Faça de mim, Senhor, um instrumento da tua obra, que eu seja, Senhor, um servo fiel de ti, e que eu possa te servir todos os dias da minha vida, e possa, Senhor, estar pronto sempre, a todo momento, para o dia que o Senhor quiser me levar. O Senhor possa me levar sem sombra de dúvidas, e o Senhor, eu tenho a plena convicção e certeza de que isso é uma verdade em minha vida, Senhor. Por isso agora, nesta manhã, que pedimos a Tua bênção, que o Senhor abençoe e guarde a cada um de nós aqui, Senhor, que o Senhor faça resplandecer a Tua face sobre cada um de nós, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor levante o rosto sobre nós, e que o Senhor traga paz, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, toda a família do Daniel Jetkoski, Senhor, que o Senhor abençoe a Dona Madalena, por essa mulher forte, Senhor, que manteve firme ao lado do seu filho, pela sua família, esposa, irmãos, irmãs, que também estiveram lá junto com o Daniel, que a vida dele, Senhor, possa ser usada, Senhor, como uma prova do seu amor por cada um de nós. Também usa, Senhor, a vida do Luiz Eduardo, Senhor, e da sua família, da sua esposa, que o Senhor esteja estendendo sua mão de poder, que o Senhor conduza, Senhor, que o testemunho dele possa ser algo, Senhor, que possa impactar as pessoas ao vê-lo, Senhor, na sua fé, que o Senhor continue, Senhor, a guardar a sua vida. Abençoa, Senhor, esta manhã, entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Kendi. Dê uma olhada na transmissão, Kendi, passou de 1 hora. A Patrícia não tem o dom de profeta, não, Patrícia? O CDV não deu, não? Dom de profeta? Certo. Dr. Kendi, ele é um dos diretores do Hospital do Rossio. Então, Deus tem usado muito a sua vida. Para quem já esteve internado no Hospital do Rossio, sabe que ele gosta de falar, né? O Weber aí sabe bem, né, Weber? Então, é normal, né? E eu creio que um dos motivos do Weber estar aqui, né, é a atuação do Dr. Kendi. Ele chegou, o Dr. Kendi, eu acho que não é bem isso. É isso mesmo, né? Eu acho que não é bem isso que você está, né? O problema. Aí, quando foi ver, você tinha infartado, né? E aí, Deus operou 2 milagres. Onde você tinha chegado vivo para ser tratado e a cirurgia e pós-cirurgia também, né? Então, Deus esteja abençoando, Fábio. Então, Deus tem um propósito muito grande na tua vida, viu? Vamos passar para a parte de avisos. Aniversariantes da semana. Amanhã, o seu Adilson Fiorelli dos Santos. Deus abençoe, seu Adilson. Vai ter que fazer para ele. Dia 17 também a Ellen Cristina Gata, Deus abençoe, Ellen. Lucas Felipe Cavada Tanaka, Tucci. Alexandra Márcia Schaffer, Deus abençoe. Dia 18, Adalto Miyake, Daniel Ritek Natumi, a Larissa Lumi Takal, a Rosana Cursi
E a Esther. Deus abençoe a todos. E dia 21 casou o Aki, Matheus Henrique Azo. E dia 22 o Dalton Key. Nessa semana tem mais alguém que faz aniversário que não foi falado? Não? Ok. Que o Senhor esteja com vocês. Deus abençoe a vida de vocês a cada dia mais. Que Ele resplandeça a sua glória sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Avisos. Nós temos um momento de avisos. Bom dia, igreja. Eu e a tia Hilda, a gente tem um convite para fazer para vocês que têm interesse em ir para São Paulo, no Centenário, para participar do coral. A gente precisa muito de muitas vozes masculinas, e não precisa cantar bem, não, só ter um coração disposto, a gente vai ensaiar. E é isso. Se alguém quiser falar com a gente, comigo ou com a tia, pode vir. Então, gente, nós queremos já marcar um ensaio, né? Então, nós só precisamos de gente. Então, nós temos 1, 2, 3 pessoas, mas então nós queremos que realmente possamos já iniciar lá no mês de setembro só. Mas a gente já tem as músicas, então nós precisamos começar a juntar essas vozes. Então, eu posso passar, quem tiver interesse, fala comigo com a Max, para a gente poder passar o link, para vocês poderem entrar estudando em casa, né? Ouvindo todo dia, e chegar aqui já com as vozes assim, no ouvidinho, né? Então, para que a gente possa começar a juntar essas vozes, ok? Então, procurem a gente para que a gente possa marcar esse primeiro ensaio, assim, nossa, como primeiro ensaio. Eu não sei cantar, que ela falou assim, a gente vai tentar fazer esse ensaio já com um pouquinho do que a gente conhece. Mas nunca cantei coral. Vem lá que a gente vai fazer um treino, a gente vai aquecer essa voz e a gente vai conseguir cantar juntos. Tá? E aí vai ser no dia 7 de setembro, lá em São Paulo. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada. Dona Juju. Eu preciso segurar. Bom dia, igreja. Sempre feliz por poder estar aqui, né? Então, quero fazer 2 convites. Eu pertenço a um grupo que chama-se Grupo de Mulheres, né? E nós, este ano de 2025, queremos ter o prazer de dobrar, multiplicar o número de mulheres que participem conosco, né? O nosso objetivo 2025 é ter mais mulheres junto conosco. As nossas reuniões são todas as terças-feiras, aqui no salão ao lado, né, o Salão dos I6, às 14 horas, até 16h30. Né? Então, gostaríamos muito, nesse momento, nesse horário, nós oramos, nós estudamos, né, a palavra do Senhor e também fazemos artesanato. Para quê? Para fazer os bazares. Quando fazemos o artesanato com o bazar, sempre, a maioria das vezes, o resultado é para os nossos missionários, né? E também fazemos assim, que nem a ida no asilo, de levar alguma coisa. Então, as mulheres trabalham para fazer esse artesanato, esse presentinho que vai ser levado. Então, para completar, nós estamos precisando de ajuda. Ajuda manual, com certeza, de quem tem dom e quem não tem. Estou com a Hilda. Quem não sabe, a gente ensina, tá? É só vir na terça-feira. Nós vamos fazer uma atividade e nós precisamos de garrafa de coca. Pega aqui para mim, minha linda. Pega. É que não dá para me mostrar. Mostra você. Bom, é uma coca. Isso é uma coca. Pode ser desse tamanho ou menor. Não importa. Mas nós vamos fazer essas caixinhas.
que fica uma graça. Então, por exemplo, para o Dia da Criança lá de Paranaguá, nós vamos encher de balinhas, pirulitos, né, para dar para as crianças de Paranaguá. Então, se você vai pôr um presente, a gente coloca um tecido, um papel bonito e põe o presentinho. Então, nós vamos usar muito isso este ano, tá? Então, eu gostaria que vocês nos ajudassem. Toda semana vai ter uma caixa lá fora para colocar as garrafas de Coca-Cola vazia. As tampinhas a gente usa no outro movimento que a igreja tem, e as cocas nós vamos fazer isso. Então, venham, mulheres, venham estar conosco nas terças-feiras. Aguardamos vocês. Independente disso, quem bebe coca, traz coca. Ai, Jesus. Por favor. Eu bebo, então posso trazer. Tá? Que Deus abençoe a todos, uma boa semana. Amém. Então, como a dona Juju já usou os 30 segundos delas e dos outros, então a gente vai acabar os avisos. Cumprir meus 30 segundos. Bom, nós gostaríamos de estar convidando os irmãos e a gente fica bastante contente que é o mesmo Espírito Santo que testifica em nossas vidas. Eu não sei se dá para transmitir aí. Eu creio que Deus usou o nosso amado irmão Kenji bastante. E gostaria de convidar que no dia 14 e 15 de março nós teremos aí uma conferência online do Espírito Santo. Amém? E o tema é Conferência do Espírito Santo, né? Identidade e missão da igreja. O Dr. Kenji falou bastante sobre identidade, isso vai ser tratado também. E semana que vem nós teremos, né, um retiro dos líderes e o tema é qual a igreja que queremos ser. Então a gente fica bastante contente porque todos esses temas já haviam sido estabelecidos com bastante antecedência e graças a Deus é o mesmo Espírito que age nas nossas vidas. Tem condições de entrar no link ou não? Ou estamos sem internet? Bom, nós teremos 3 palestras, né? Quem são os palestrantes é o pastor Wagner, o pastor Sérgio Iwassa e o pastor Edu Goya. A primeira palestra vai ser sobre desenvolvendo a intimidade de Deus por meio do Espírito Santo, do pastor Wagner. A segunda palestra do pastor Sérgio vai falar sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. E, por último, a palestra do pastor Edu vai falar sobre o Espírito Santo e a missão da igreja. É gratuito. Na hora de você fazer a sua inscrição, vai constar um horário para que você possa participar da sala profética. Como é que vai funcionar? No mês que vem, vocês vão receber um link da transmissão do evento. Paralelo a isso, no horário que você escolher dessa sala profética, você vai receber um link do Google Meet para você entrar na sala, no horário que você estabeleceu. E quando você entrar na sala, vai ter um ministro da nossa denominação esperando por vocês para estar orando. Olha que maravilha. Então, a programação está aí, tá bom? E na hora que você escolher, escolha bem e vai ter alguém para orar por você, abençoando a sua vida, tá bom? Faça a sua inscrição, é gratuito. Esperamos que a igreja inteira participe, tá bom? Desculpa passar os 30 segundos. O link está no boletim da igreja, né? E convidamos realmente todos a estarem participando. Bom dia, igreja. Meu aviso bem rápido. Depois do culto, a gente vai ter reunião do Ministério de Louvor. A reunião é para convocar todos os membros do ministério. A gente normalmente faz a nossa reunião aqui, então eu peço colaboração da igreja para, se for conversar, se quiser cumprimentar seu irmão, pode fazer isso, mas, na medida do possível, ir liberando aqui o templo para a gente conseguir fazer a reunião, porque depois os jovens ainda vão estar organizando a cozinha. Tá bom? É isso. Obrigada, pessoal. Obrigado. Desculpa. Não sei se tem como colocar o negócio do acampamento. Não sei se... Ok, tá aí, gente. Tá. Então, teremos aí no dia 4 a 6 de abril, né, acampamento de homens, pais e filhos e homens, né, que quiserem, a partir dos 13 anos de idade, né, então nós vamos ter
o desafio. Agora é o terceiro, como é que fala? Terceira edição. Terceira edição, tá? Então, vai ser o desafio. Então, queria aí já, né, pedir para os homens já separar essa data, né? Eu sei que vai ter, parece que no mesmo dia, né, Eduardo, a pescaria, mas o principal, né, vai acontecer no sábado. Então, mesmo que você vá para a pescaria, vá, porque no sábado é o dia mais importante, né? Então eu ia pedir para aqueles que qualquer coisa tiverem, né, vontade de participar, nos procurem, né? Procurem. Todos os presbíteros estão, digamos, como líderes, né, desse grupo, o pastor também, eu e o Dan. Nós podem me procurar, a mim, o Dan, tá bom? Então nós vamos poder, depois a gente vai divulgar as inscrições, tá bom? Um abraço. O local é segredo, Kendi? O local ainda é segredo. Ah, então tá bom. Então não vou falar nada. Um aviso. Vamos ter o centenário de 7 de setembro. Dia 8 é feriado aqui. Então, foi conversado no presbitério ontem que nós vamos fazer uma caravana da igreja de Curitiba para ir para o centenário de São Paulo. Então, vamos disponibilizar algumas opções. A resposta tem que ser até o final de março, para a gente poder alocar os ônibus. Os ônibus, conversamos no presbitério, eu acho que vai ser aprovado na diretoria, mas a intenção é oferecer a viagem gratuita até São Paulo, né, de ônibus e de volta, para não ter desculpa. Eu não posso ir, né? Não tem desculpa. Amanhã, segunda, tem que trabalhar? Não tem desculpa. Tá bom? É importante, assim, vão ter 3 opções, né? Uma das opções será sair no sábado à noite, chegar no domingo lá. Já falei com o pastor Takashi da Igreja da Liberdade. Iremos ficar lá na região da Liberdade, que é onde fica o local também do centenário. E às 3 horas da tarde vai ser o centenário. E depois, à noite, nós retornamos para Curitiba, para chegar no dia 8 de manhã cedo. A segunda opção é sair na sexta-feira à noite, ficar no sábado, fazer as compras. Não, mas eu acho que vai ter um tour. Eu acho que o Dan vai estar organizando uma coisa especial lá, né? Só que aí vai ter o custo de hotel, né? Aí o hotel, cada um vai ter que arcar, né? Então, e vai ter uma terceira opção, que é a participação, mas cada um ou eu quero ir com o meu carro, tem um parente para ficar. Então tem essa outra opção, que para a gente ter mais ou menos uma ideia de quantas pessoas da nossa igreja estarão lá, que foi pedido para a gente ver o total. Então até março, tá bom? Então vamos essa semana já lançar o Forms, né? Tudo bem? Ok? Sem mais avisos? Semana que vem, pastor Santareno prega, nós estaremos em conta da liderança. Então, o pastor Santareno estará pregando aqui no domingo de manhã. Então, haverá culto aqui, na igreja. E para vocês que estão mais ou menos há 15 anos na igreja e você não está lá no retiro da liderança, eu gostaria de convidá-lo a dobrar o joelho e orar para saber qual que é a visão de Deus para a tua vida também, né? Para que nós possamos multiplicar líderes. Então, se realmente você tem 10 anos de casa aqui e não é um líder ainda, vamos dobrar o joelho para Deus mostrar, né, tua função aqui na igreja. Amém? Vamos ficar de pé, então, para encerrar o culto? Se puder, levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça a sua glória sobre a tua vida, onde quer que você esteja essa semana. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conceda muita saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, amada igreja, e o culto está encerrado. Cumprimente seu irmão, na paz do Senhor.主の御手の中でいつでも安らぎ終える目覚めの時から眠るまで素晴らしい主を賛美する
賛美する愛する主は光も助けそばにいる絶望の時も我が父なる神共なる主素晴らしい主と歩みますあなたは良い方いつも誠実な主命ある限り素晴らしい主を賛美するあなたは良い方いつも誠実な主命ある限り素晴らしい主を賛美する溢れる恵み私を溢れる恵み私を今すべて捧げます我が命を溢れる恵み私を溢れる恵み私をあなたは良い方いつも誠実な主命ある限り素晴らしい主を賛美する素晴らしい主を賛美する素晴らしい主を賛美